Irmãos, abramos nossas Bíblias em Gênesis 4, 17 até Gênesis 5. Enquanto você abre, esse é o texto bíblico que quando você faz sua devocional, você passa reto, né? Ou seja, quando você está lendo sua Bíblia em sequência, e aí você começa, fulano, virou tantos anos, ele teve filhos e filhos e morreu. Fulano, gerou tantos anos, você pastor. Como é que o senhor vai pregar nesse texto? Pois é. Tá? Então, eu até comentei isso, né? Eu disse assim, rapaz, eu nunca preguei, né? Reza a lenda, né, de uma história de um pregador que ele mal sabia ler, aí o pastor tinha faltado, ele leu o texto de Gênesis 5, e aí uma pessoa no auditório se converteu só na leitura daquele texto. Meu ponto nem é esse. Há um motivo pelo qual esse texto se encontra na revelação. Tá? Então, o que eu espero é tentar mostrar não apenas a função canônica que esses toledotes, tá certo? Que essas genealogias têm ao longo de Gênesis, mas as lições práticas mesmo apontando para Cristo Jesus. Então, leamos Gênesis 4, a partir do 17, e depois vamos ler alguns versículos de Gênesis 5. Tá? Diz assim a inerrante palavra do Senhor. E coabitou Caim com a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. A Enoque nasceu-se-lhe Irade, Irade gerou a Meujael, Meujael a Metusael, e Metusael a Lameque. Lameque tomou para si duas esposas, o nome de uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, este foi o pai dos que habitam em tendas e possuem gado. O nome do seu irmão era Jubal, este foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá, por sua vez, deu à luz a Tubal-Caim, artífice de todo instrumento cortante de bronze e de ferro. A irmã de Tubal-Caim foi Naamá. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me. Vós, mulheres de Lameque, escutai o que passo a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tomará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-se-lhe também um filho, ao qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou, e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho, à sua semelhança, conforme a sua imagem lhe chamou Sete. Depois que gerou a Sete, viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Depois que gerou a Enos, viveu 787 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Pule, por favor, para o versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Metusalém foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo, este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou Sem, Cã e Jafé. Vamos orar?
Senhor Deus, bondoso Pai, muito obrigado por esse texto. E o teu Santo Espírito nos ilumine para entendermos a tua santa e inerrante palavra nessa manhã, eu te peço, para que possamos ver exatamente um vislumbre de como é a humanidade sem Deus e como é um vislumbre da humanidade com o Senhor também. Como essas genealogias, elas não são compatíveis, ó Pai, e que possamos então, sendo da descendência de Adão, portanto, de Cristo Jesus, viver em conformidade do Senhor espera de nós. Nos ilumina, Senhor, eu te imploro, e em Cristo que nós oramos. Amém. Crianças, esse texto, se você tiver um pai, e é uma brincadeira, obviamente, maldoso, vai ser o texto que eles vão olhar para escolher o seu futuro nome, ou o futuro do seu irmão. Lameque, Enoque, só nome bonito. Uma sugestão aí para o Ivaldo e para a Beatriz ler com calma esse texto. É mais bonito que Bivaldo, garanto. Certeza. Tá bom. Então, mas não é o caso, criança. Se você observar, se você já fez isso na escola, por exemplo, aquelas árvores genealógicas, por mais que você não goste do seu irmão, por exemplo, eu tenho certeza que quando você viu uma árvore genealógica, foi lá, papai, mamãe, aí nasceu você, e mesmo que você tenha colocado pequenininho, você colocar lá o seu irmão mais novo, né? Porque está tudo na mesma linha. Veja, crianças, que quando você basta ler, Caim não está na mesma descendência de Adão, mesmo sendo ele filho de Adão. Veja que no 17 do capítulo 4, e Caim coabitou e Adão não é citado. Aí quando você vai para o capítulo 5 e você vai ver lá a história de Adão, veja que fala de Adão 7, ele ignora Caim. Isso não foi um equívoco na Bíblia, certo, crianças? Isso não foi algo, eita, será que foi algum erro? Não, não. O que o texto mostra, crianças, entre tantas coisas, é que, lembra lá em Gênesis 3, quando Deus disse que a serpente ia ter uma descendência e que ia vir um descendente que ia esmagar a cabeça? Então, já no início do texto bíblico, você vai ver exatamente essas descendências aqui. Caim, ele é a descendência da serpente. É a descendência que é inimiga, distante da vontade de Deus. Apesar de conseguir fazer coisas boas ainda assim, de inventar coisas boas, como a música, instrumentos, mas distante de Deus. E de Adão, que é a descendência da mulher, de onde virá o descendente que é Cristo Jesus. Que diferente de Noé, que não conseguiu fazer, como vai dizer o final do capítulo 5, ele sim nos consolará da fadiga das nossas mãos nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Então, o que as genealogias estão mostrando, crianças, exatamente que é incompatível luz e trevas. Elas vão andar distantes, mesmo que exista um parentesco de sangue. É até duro isso, né? Então, o que eu urjo, o que eu peço a você, é para que você se arrependa, para que você possa olhar para o seu pai e sua mãe e dizer assim, muito mais do que papai e mamãe, eles são meus irmãos em Cristo. E isso só é possível através do descendente que é Cristo Jesus. Para que assim como Enoque, você ande com Deus. E que Deus nos tenha para Ele. Não como Ele, nós vamos enfrentar a morte. Né, provavelmente. Mas estaremos com Ele por toda uma vida. Tá, crianças? Então, Deus nos abençoe a andarmos firmes no Senhor, debaixo do descendente que é Cristo Jesus. Irmãos, antes de começar a expor o texto, algo se faz necessário, uma explicação histórica. As genealogias bíblicas, elas não servem para que você tente contar, por exemplo, a idade da Terra. Você já viu, talvez, esse cálculo. Tá? De 900, 900, 900. Não. Você vê claramente que Moisés, ele tem uma estrutura básica para que coloque as genealogias.
Ele não está tentando ser acurado. A prova disso, desculpa, quando digo acurado, é que ele está inventando. Ele não está tentando ser descritivo. Veja que ele fala filhos e filhas. Ele não vai nomear, teve fulano, cicrano, lá, 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 lá. E uma maneira até simples de você ver isso lendo, se você observar, eu comentei no meu primeiro sermão em Gênesis, que a lista das genealogias, elas são inícios e fins das seções do livro. Então, sempre que você encontrar uma genealogia, terminou uma história, está começando outra. Então, vai começar a ser contada a história de Noé. Aí é feita uma genealogia. Se você se der o trabalho de contar, você vai ver que são 10 gerações que são narradas aqui. E aí, quando termina a história de Noé, que vai começar a história de Abraão, e você vai ver a genealogia ali, adivinha quantas genealogias são ditas ali também? 10. Você vê que ele tem uma estrutura narrativa a qual ele está querendo mostrar diretamente algo. Ele não tem a ideia de aqui exatamente o número de pessoas. Então não faça isso. Não olhe para a genealogia como a gente tem como aproximar a data da Terra, por exemplo, pela genealogia, porque nem eles têm isso em mente. Eles são seletivos nas suas genealogias. E existe sim um propósito maior, como eu já expliquei aqui para as crianças, dessas genealogias serem narradas do jeito que estão. Tá? Então, começando no capítulo 4, onde começa a genealogia de Caim, veja que é dito que ele coabitou com sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Tá? E aí você já começa a ver de forma sutil. Veja que Moisés ele não é explícito, diz assim, olha, isso aqui é por causa disso. Mas veja que quando Caim tem um filho, ele edifica uma cidade e veja como ele chama a cidade. Ele chama a cidade pelo nome do filho dele, Enoque. Ah, pastor, isso é normal, uma homenagem ao filho dele, querido ali que nasceu. Ok. Só que, para ficar ainda dentro do clichê, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Então você vai ver que a primeira coisa que quando Caim tem um filho, ao invés de fazer uma cidade em que a homenagem ou a glória seja para Deus, ele muda o paradigma. Ele vai dizer, não, a glória é para o meu filho, para um homem, e não para Deus. É ele que é homenageado, é ele que vai ser lembrado, não Deus. Não Deus. Você já vê, é sutil. Você, o homem então só pensa em si, mas ele não faz isso. Ele vai na prática. Como é que você vai ver o coração do homem? Através da obra dele. Então, quando Caim fez uma obra, olha quem ele homenageia. E aí vai relatar uma sequência de filhos no versículo 18. Aí quando você olha no 19, você vai ver mais aspectos da distância dessa descendência de Deus. Como? Onde Lameque vai dizer que tomou para si 2 esposas. Uma era Ada e a outra se chamava Zilá. Veja que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança e deu a ele uma mulher. Uma mulher. Quando Cristo cita o texto de Gênesis 1 e 2, lá em Mateus 19, ele vai dizer, é para ser casado com uma mulher. Esse é o propósito de Deus. Então você vê que Caim constrói uma cidade para o seu filho, Lameque já abandona ainda mais o propósito de Deus se casando com 2 mulheres, e aí uma nota que não é nem tão brincadeira assim, mas não deixa de ter um tom de gracejo, é de que você vê também nessa passagem como o pecado, além de distanciar o homem de Deus, o que já é o maior dos problemas, também o emburrece, porque o homem teve 2 sogras. Tá certo? Então, ou seja, além de dificultar a vida dele, o cara ainda escolheu ter 2 sogras para o resto da vida. Então, isso é uma prova, tá? De como o pecado distancia de Deus e dificulta a sua vida no dia a dia. Tá? Então, uma mulher não é suficiente, eu quero 2.
Ah, pastor, mas sai coisas boas dessa descendência também. Se você observar aí, no versículo 20, vai dizer que habitavam em tendas. Se você ver no versículo 21, vai dizer que eram os pais que tocavam harpa e flauta. No versículo 22, vai dizer que era artífice de instrumento cortante de bronze, de ferro. Veja, irmãos, o que você vê nessa passagem é exatamente o que a teologia chama de graça comum. Em nenhum momento você vai ver qualquer pastor, teólogo sério, dizendo que absolutamente tudo no mundo é ruim. Que nada presta, que música, tudo, não pode ouvir música do mundo. Eu sempre acho engraçado isso, né? Que a pessoa fala assim, eu não posso comer música do mundo, eu não posso ouvir música do mundo. Aí, dependendo do meu grau de paciência e disposição de explicar. Aí eu pergunto para a pessoa assim, mas você come comida do mundo? Você não escuta música do mundo? Não. E comida do mundo você come? Como assim, pastor? Comida do mundo. Quem fez sua comida foi uma pessoa crente? Não sei. Ora, como é que você não sabe? Você está consumindo literalmente aquilo. Aquilo pode lhe matar. Você é doido de comer comida do mundo? O mesmo critério você vai usar para comida, você vai usar para música também, por exemplo. Então veja, que o próprio texto bíblico vai mostrar de que houve a humanidade, mesmo caída, mesmo fugindo do propósito original de Deus, ela continua a desenvolver como Deus tinha mandado, de sujeitar e dominar a terra. Eles vão criando ferramentas, eles vão desenvolvendo cultura. O problema está exatamente no versículo 17. Eles vão fazer isso para quem? É por isso que o primeiro dito é, fez uma cidade e olha como ele chamou, vai dito. Eles foram desenvolvendo coisa, beleza, mas quem será glorificado nisso? Quem será glorificado nisso? Eles mesmos. E aí você vê justamente como término da genealogia de Caim, justamente Lameque, aquele que tomou duas mulheres, ele chama suas duas mulheres e faz um pequeno poema. Tá? Ou seja, talvez ele mesmo estivesse admirado com sua própria violência e virou poeta. Porque ele chama suas mulheres, faz um poema, e se você ver o versículo 23, vai dizer qual é o poema. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Ou seja, vingativo. Então você vai ver Lameque fugindo de Deus, fugindo do propósito de Deus com duas mulheres. E esse mesmo Lameque, quando foi ferido e pisado, ele não disse a vingança é do Senhor. Sou eu. Sou eu que vou vingar. Então, se a de Caim é 7 vezes, como a gente viu na semana passada, a minha é 70 vezes 7. Ou seja, 70 vezes 7 é a expressão bíblica de não tem fim. Ele não está tentando olhar para o número 490. Não tem fim. Não tem fim. Se de Caim era só 7 vezes, a minha é pior, que não tem fim. Aí veja que aqui termina a genealogia de Caim. Aqui. Mostrando como aquela descendência, ela é uma descendência que se distancia de Deus, criativa e vingativa. Eu faço isso. Eu sou a vingança. Aí, veja o contraponto em 2 versículos que Moisés vai fazer quando ele vai falar de Adão. Então, ele corta Caim aqui, acabou. Aí vai dizer, tendo Adão, tornou a Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete, porque disse a ela, Deus me concedeu outro descendente no lugar de Abel, que Caim matou. Então, veja, diferentemente da Eva,
que gerou Caim, que disse, eu e o Senhor tivemos um filho, ela se coloca como passiva na situação. O Senhor me deu um filho. Ela finalmente aprendeu a lição. O Senhor me deu um filho. E reconhece a misericórdia, ou seja, Caim matou, mas Deus me deu um filho. Mas antes de terminar, ela vai dizer exatamente que a Sete nasceu-lhe um filho. E só vai dizer um filho de Sete. Só um filho de Sete, que é Enos. Irmãos, olha, os nomes, é complicado você tentar fazer teologia em cima de nome bíblico. Em alguns casos é completamente possível, porque o próprio texto aponta para isso. Um exemplo muito explícito e direto é o nome dos filhos de Isaías, por exemplo, dos filhos de Oséias. Tá? Outra sugestão aí, viu, Ivaldo? Não meu povo e desfavorecida. Não meu povo e desfavorecida. Tá? Em alguns casos mas nesse caso em particular, eu entendo que é bem intencional. Enos significa fraqueza. Porque quando você vê a genealogia de Caim, você vê exatamente terminando como? Com um homem forte, vingativo. Meu amigo, me pisou, eu mato. Me feriu, tome na cabeça. E quem se atrever é 70 vezes 7 a minha vingança. Enquanto a de Adão vai mostrar o contrário. É fraqueza. Agora, como a fraqueza é vencida? Aí o texto responde. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. É na fraqueza que ele corre então para Deus. Senhor, eu não tenho como me defender. Seja então a minha fortaleza. É daqui que começa a se invocar. Da fraqueza. Então você vê esse lindo contraste. E aí, a partir do 5, como fica claro, veja que quando fala da descendência de Adão, Caim é completamente ignorado. Assim como Abel, porque Sete foi o seu substituto. Então veja que Sete ele é narrado como se fosse o primeiro filho de Adão. Só que você sabe que não é. O próprio texto bíblico vai dizer. Isso é uma evidência para você, como a genealogia ela é seletiva. E ela tem a ideia de mostrar um aspecto teológico. Caim não é descendente de Adão, porque espiritualmente ele não é, apesar de ser filho. Apesar de ser filho de Adão, sangue do sangue de Adão, ele era descendente da serpente. E aí então, quando fala de Adão, fala do nascimento de Adão, né? Ou seja, isso que eu acho interessante, é até poético, como fala do nascimento de Adão, mas de forma muito resumida, criado, ele não nasceu, ele foi criado, como o texto vai dizer. Tá? Veja que é repetido a semelhança de Deus no versículo 1. E aí, quando vai falar de Sete, no versículo 3, diz assim, viveu Adão 130 anos e gerou um filho, a sua semelhança. Ah, pastor, agora não existe mais imagem de Deus, mais a semelhança do homem. Não é o caso. A ideia é mostrar que como a imagem e semelhança de Deus continua a operar e viver. Só que não é mais o aspecto da criação direta do homem do pó da terra, mas através do nascimento. Isso não se perdeu. A diferença foi, Adão foi criado, mas isso aqui não se perdeu. O nascimento, e aí vem, que eu não vou fazer aqui agora, todo o aspecto da criação da alma, e por aí vai. Mas veja que o texto quer lhe chamar a atenção para que não perdeu aquilo. Simplesmente mudou de que não foi mais a criação, mas da forma ordinária a qual o próprio Deus disse, crescei, multiplicai-vos. São 10 gerações que são ditas aqui. Tá? Então, quero chamar a atenção apenas nessa genealogia para duas coisas. Enoque. Veja, irmãos.
ele tem o mesmo nome do filho de Caim. Se você voltar a página e ver, você vai ver que ele tem o mesmo nome do filho de Caim. É coincidência, providência? Não sabemos, até porque o texto bíblico não vai falar absolutamente nada mal de Enoque. Vai mostrar como Caim chamou a cidade com o nome do filho dele. Mas o texto em si não vai dizer como era o procedimento de Enoque. Mas tenha certeza que esse Enoque não é o filho de Caim. Até porque você sobe e sabe quem é o pai dele. Tá? Esse Enoque é dito dele no versículo 24, tá? Que ele andava com Deus. Na verdade, o versículo 22 e o versículo 24 diz a mesma coisa. Andou Enoque com Deus. O versículo 24, andou Enoque com Deus. Ou seja, ele não enfrentou a morte, e já não era porque Deus o tomou para si. Então, pastor, isso aqui não está dizendo que ele morreu cedo e é a certeza que ele foi para o céu. Não. Porque veja que ele é a única parte de toda a genealogia em que a estrutura é quebrada. Você vai ver a partir do versículo 3. Viveu, gerou, morreu. Viveu, gerou, morreu. Viveu, gerou, morreu, e vai ver. Como ele vai trabalhar isso na aplicação já já. Em Enoque é uma quebra. Ele andou com Deus e já não era. Ou seja, o texto não vai dizer que ele enfrentou o que infelizmente agora é o ciclo natural de vida e morte. Deus o tomou para si. Como foi isso, pastor? O texto não diz. Simples assim. Mas o que eu acredito que é exatamente isso foi narrado para que aquelas descendências futuras, como é o nosso caso, pudesse ter a certeza de que um dia, andando com Deus, o próprio vínculo da morte vai ser quebrado. Então, há a ideia de andou com Deus, ou seja, ele está aqui, ele fez aquilo que Adão fez lá, ele fez aquilo que Adão fazia lá no Jardim do Éden também, andou com Deus. E Deus o tomou para si, apontando que um dia o mesmo acontecerá conosco. Mesmo que a gente morra, andando com Deus, nós seremos tomados para Ele. E aí então, pós-Enoque, você vai ver a introdução de Noé. Então a ênfase aqui é o pai. E o grande contraste com a genealogia de Caim. Como é que tem na genealogia de Caim? Eu sou o vingador de mim mesmo. Crosse o olho comigo, me bata, me pisa e você vai tomar na cabeça. E veja como termina a genealogia de Adão. Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos à terra que nos amaldiçoou. Uma genealogia mata, a outra conforta. Uma genealogia vinga e a outra traz conforto. Isso não é sem querer, não é acidental. Veja o fim. E aí então introduz-se, né, a história de Noé, já com a esperança no descendente. Então veja, como é que Lameque diz uma coisa dessa? É esse aqui que vai fazer isso. Então veja que a história que a gente viu em Gênesis 1, 2, 3, elas foram mantidas ativas na mente e na cabeça daquelas pessoas. Eles sabiam daquilo. Não era uma coisa, virou uma lenda. Aí Lameque mesmo diz assim, esse aqui. Então veja que a esperança do descendente, então o grande ponto de Lameque é justamente entender que não era ele como Caim, como Lameque, sou eu. Mas esse Lameque com o mesmo nome, dois Lameques, mesmo nome. Um tem a esperança na força do seu braço, não pise em mim não que eu lhe mato. E o outro no descendente. Não eu. Esse aqui. Como ele entendeu aquilo que Deus tinha dito à serpente
em Gênesis 3,15. Vai vir um descendente. Ele acreditou que seria o filho dele. Mas veja que ele entendeu o espírito certo. Não eu, o descendente. Irmãos, à luz dessa exposição, eu queria trazer pelo menos 4 aplicações para nós hoje pela manhã. A primeira é o que é óbvio, mas o texto relata isso através da repetição. Como eu sempre falo isso, lê uma narrativa, olhe para o que é repetido. Se você ler o capítulo 5, o que é mais repetido? Viveu, morreu, viveu, morreu, viveu, morreu, viveu, morreu, viveu, morreu, viveu, morreu, viveu, morreu. Ah, pastor, mas é lógico que isso é uma genealogia. Exato. Então, onde eu quero chegar? Qual é a primeira aplicação? No mundo caído em que nós vivemos, o que o texto vai lembrar o mundo agora? Que vida, assim como morte, faz parte dele. Isso não quer dizer que é normal. Isso não quer dizer que se acostume com a morte. Eu concordo, né, quem bate muito nisso é o próprio C.S. Lewis, que você não tem como se acostumar com a morte a partir do momento que a morte foi um elemento de fora, não foi algo que Deus colocou na criação. Mas que entrou, é um alien, né? Ou seja, entrou na criação após a queda. Então a gente não se acostuma com isso. É estranho. Você já deve ter ouvido muito a frase, preparar fulano para a morte. Como? Eu entendo o que a pessoa está querendo dizer. O meu ponto de aplicação aqui, irmãos, é simples. O texto mostra que as pessoas viveram até longamente. Parênteses, pastor, por que viveram tanto tempo? Isso era calendário lunar, era uma estimativa. Irmãos, o ponto, para ser, a gente vai trabalhar isso melhor no próximo texto, Gênesis 6, tá? Era que Deus permitiu que aqueles homens vivessem mais tempo. Por causa do pecado, reduziu-se. Então, para mim, a resposta bíblica é suficiente. Tá? Como era o desenvolvimento do corpo dessas pessoas e tudo tal? Não sei. Eu sou honesto em dizer isso. Não sei. Tá? O fato é que Gênesis 6 vai dizer com todas as letras que Deus restringiu por causa da maldade do ser humano. Então, isso a gente vai abordar em Gênesis 6. Tá? Mas não sabemos. O fato é de que não importa quanto tempo você viveu, essas pessoas morrerão. Esse é o ponto. Viveu, morreu. Viveu, morreu. E agora? Viveu. Eita, morreu. Viveu. E depois? Morreu. A gente não para pensar na nossa morte. A gente sempre olha para a nossa vida como se a gente fosse viver para sempre. Já parou para imaginar isso? Você faz o planejamento da sua vida como se ela não fosse acabar. Pode perceber. Como se ela não fosse acabar. E aí, à medida que a vida vai passando e alguns dos seus projetos não vão se realizando, o que acontece? Frustração, raiva, decepção, medo, ansiedade. Ou então o contrário. Quando você jovem, por exemplo, pega o Covid-19. Veja, de acordo com o CDC, né, que é o Departamento de Saúde norte-americano, abaixo de 35 anos você tem 99,99% de chance de sobreviver. Se eu chegar para uma pessoa que está com Covid no hospital e dizer assim, meu irmão, fique tranquilo que você tem 0,001% de chance de morrer. Eu duvido que eu quero dizer, como a ciência me conforta. Ele vai olhar, mas sim, pastor, mas morreu meu amigo de 31. Olha aqui as histórias de gente que morreu com 22. De criança que morreu. Aí veja,
Entenda, não faça isso. Eu quero mostrar um pseudo-argumento. Meu irmão, você não vê história todo dia que gente ganhou na Mega Sena? Você conhece alguém? É a mesma proporção. Não, mas tá aqui. Isso eu quero mostrar. O medo dele, por mais que a realidade possa dizer assim, meu amigo, a chance de você viver é muito grande, ele não está olhando assim para a vida dele, mas é para os projetos de vida dele. Como eu, tão novo, posso passar por isso? E eu não casei, ou eu não vou crescer com a minha filha. Como é que vai ser a vida da minha esposa sem os meus filhos? Veja que diante da morte que vai acontecer com a gente, em algum momento, você pensa igualzinho ao Lameque de Caim. A minha vida está no meu braço. E vê, só que é engraçado que isso transparece amor e piedade. Como é que vai ser a vida da minha esposa se eu morrer? Como é que vão ficar os meus filhos se eu for embora? Percebe que você está dizendo que a vida dos seus filhos, da sua esposa, é dependente de você? E esse é o problema? E esse é o problema. Diante da morte, muitas vezes nós pensamos igual ao Lameque da descendência de Caim. Eu tenho que fazer isso. Meu Deus, se isso não acontecer, minha vida não faz sentido. Ou então, faço comigo e eu lhe mato. E eu lhe mato. Enquanto um crente, ele não deve jamais, aí veja como é interessante, ele não deve se acostumar, mas ao mesmo tempo ele não deve ter medo da morte, porque ele sabe que exatamente a morte vai confirmar o que ele é em Cristo. E observe que, como ontem à noite, antes de domingo, eu digo, eita, ganhei uma aplicação de graça aqui, dizendo que estudos apontam que o nível de ansiedade do brasileiro aumentou em não sei quantos por cento por causa da pandemia. Quase que eu digo, jura? Mas por quê? Veja que quando Cristo fala de ansiedade em Mateus 6, ele vai no X da questão. Por que você está ansioso se um dia você vai morrer? O que vai adiantar tudo se a morte pode chegar aí? Puf! E eu poderia contar 1002 histórias de pessoas queridas ou não que morreram, que seus planos foram interrompidos. Poderia contar a história do meu pai, e por aí vai. Ou de vários homens de Deus do passado. Ou simplesmente ler aqui, ó, viveu, morreu, viveu, morreu, viveu, morreu, viveu, morreu. E quando a gente observa essa sequência, o que a gente observa é uma simples coisa. E aqui é onde eu quero concluir essa aplicação. Os planos de Deus não podem e não serão interrompidos por causa da morte de alguém. Se eu morrer, o plano de Deus para com a minha vida não foi interrompido. Ao contrário, foi confirmado e eu estarei na glória com Ele. Se Deus tirar a vida de um ente querido meu, vai ser triste, sem dúvida. É para ser triste, sem dúvida. É para a gente lamentar, chorar, mas sem dúvida a Bíblia ordena isso. Inclusive, os propósitos de Deus não serão interrompidos. Ah, pastor, como é que... Vamos pegar um exemplo aqui simples. Ah, pastor, como é que vai ser da igreja se o senhor morrer? Não é dizer que eu vou embora. Se eu morrer. Eu sempre respondo a mesma coisa em todas as igrejas que eu passo, já que não é diferente. A igreja vai continuar de pé, servindo ao Senhor, para a honra e para a glória do nome dele, porque a igreja não depende de mim. Não depende de mim. Ah, pastor, mas eu não consigo ver a igreja ser o Senhor. Que coisa, pois eu consigo. Eu não consigo ver a igreja sem Cristo. Mas sem mim, mole, mole. Vivemos e morremos para a glória de Deus. Se você tira isso da equação, você vai pensar como Caim, como Lameque. Eu vivo para mim, eu vivo para os meus filhos, eu vivo para a minha vingança.
Aí a morte, meu filho, vai lhe causar muito medo. Ela vai tirar tudo que você tem. Tudo que você tem. Ora, se você vive para a honra e para a glória de Deus, não tenha medo. Mas tenha fé. Acho que falhou? Voltou. Pronto. Segunda aplicação. Irmãos, aí eu quero trabalhar um pouco sobre graça comum. Veja que criatividade, sucesso nessa vida não significa necessariamente bênção. Eu acho incrível como Moisés vai mostrar exatamente de que da genealogia de Caim teve coisa boa. Teve coisa boa. Está aqui, ó. Só que longe de Deus, o que é que isso significa? Nada. Nada. Absolutamente nada. Sucesso, criatividade. Só que ao mesmo tempo, a gente olha e vai dizer assim, como? A gente se coloca no lugar do salmista do Salmo 73, né? Ou seja, olha um bando de ímpio fazendo dinheiro do que nós julgamos sendo bobagem. Aí você olha para aquilo e vai dizer assim, como? Como? Como é possível isso? E aí é o Salmo 73 inunda, né? Esses caras não têm preocupação nenhuma, estão aí. Só que o Salmo 73 também responde, até eu me aproximar diante do santuário de Deus e ver o fim deles. Irmãos, não olhe para o mundo e o que ele tem a oferecer com inveja. Como é que pode uma pessoa tão criativa ir para o inferno, pastor? Para você ver como não é isso que salva. Como é que pode uma pessoa tão bem sucedida, que fez tantas coisas boas? Quer ver uma coisa? Um amigo meu pontuou isso, uma invenção que a gente não para pensar. E aí, obviamente, foi num contexto de discussão nerd, né? A gente estava conversando sobre super-herói, faz muito tempo, isso, há uns 20 anos. E aí, só que eu nunca esqueci, ele é Fábio, o nome dele, falou assim, rapaz, para mim o mutante mais burro que existe é Magneto. Eu disse, por quê? Porque, para quem não sabe, Magneto, o poder dele é magnetismo, né? Ou seja, ele pode puxar qualquer coisa de metal. Aí ele falou assim, já imaginasse, Léo, se ele desparafusasse todos os parafusos do mundo? Eu disse, rapaz, é mesmo. Na hora eu fui convencido. Você imaginou, só um parafuso. Vou tirar todos os parafusos do mundo. Raft! Você mesmo, o mundo traz colapso. Me convenceu na hora. Desde então, vai 20 anos que me perguntou qual montando mais forte. Eu digo, Magneto, por quê? Parafusos. Então veja, uma invenção tão simples como um parafuso. A gente não vai colocar isso no crédito de que homem inteligente o cara que inventou o parafuso. Pastor, é uma bobagem, é um parafuso, exato. Agora, desparafusa os parafusos de uma ponte. Ou passe na ponte estaiada e eu falando para você assim, os parafusos estão tudo frouxos. Não, pastor, estou bem desse lado, obrigado. Não tem nada que preste depois da ponte. O homem é sim capaz de fazer invenções úteis, práticas, necessárias, eu até diria, para o dia a dia. Mas isso não quer dizer que Deus o abençoa como abençoa você. Isso não quer dizer que ele vai viver a vida toda. Por isso o primeiro ponto eu comecei com ele. Por causa daquilo. Agora, o seu nome vai ser lembrado por toda a eternidade pelo Senhor que o fez por causa de Cristo Jesus. Não por causa de suas invenções, não por causa da sua criatividade. Você pode chegar assim e falar assim, pastor, mas eu sou uma pessoa tão sem criatividade quando eu olho para algumas pessoas. Meus irmãos, olha, para pegar a palavra criatividade só como exemplo, estava vindo hoje de manhã aqui para a mamãe, comentando com ela. Olhe de quem eu sou filho. A minha mãe é uma das pessoas mais criativas que eu conheço. E eu não consigo fazer
Meu passarinho é até hoje aquele V, sabe? Você faz o sol e faz aquele V, pronto. Eu desenho o passarinho assim até hoje, meus irmãos. 38 anos. Não corto uma tesoura reta no papel. Mas usufruo do trabalho da minha mãe. É isso que torna ela uma mulher santa, piedosa? Não. O que torna ela santa e piedosa, assim como todos nós, é usarmos o que Deus nos deu, não para a nossa glória, mas para a glória dele. A pergunta, então, não é o quanto você tem ou o quanto você é capaz. A pergunta, então, é para quem você faz o que você faz. O mundo vai querer quantificar quantos seguidores tu tem, quantas pessoas tu tem, quanto dinheiro tu tem, qual é o teu sucesso, quantas pessoas te retuitaram, quantas pessoas deram like em você. Eles sempre vão tentar quantificar. E a pergunta é o contrário: para quem você faz o que você faz? Terceira aplicação e penúltima, olhando para Enoque. Irmãos, veja que não é claro nesta passagem, é subentendido à luz de Gênesis 4, mas quando você lê Gênesis 6, escancara que o mal no mundo só fez aumentar. Que a genealogia de Caim, ela foi influente sobre a genealogia de Adão. Que a genealogia da serpente, ela foi influente sobre a genealogia do homem. Da mulher, melhor falando. Foi. É inegável isso. Mas você sempre vai ver na história bíblica e na história do mundo pessoas como Enoque que andavam com Deus. Independente da situação ao redor, independente da influência do mundo ao redor, independente de como o mundo nos enxerga, nós vamos andar com Deus. E aí veja que aconteceu, né? Essas 2 semanas na França. 2 pessoas foram decapitadas na França. Com uma faca. Nem para dizer que foi um ritual. Foi com uma faca. Uma delas brasileira, inclusive. Dentro de uma igreja. Católica. Nem para dizer que eu estou dizendo que são nossos irmãos aqui. Não. E aí, marque minhas palavras. Tá? E aí onde eu quero exatamente chamar a atenção de nós, enquanto igreja, para fazer um pequeno link novo com o primeiro ponto. Esse tipo de coisa que está acontecendo na França e vai continuar acontecendo, pode anotar, vai ser um reavivamento católico. Marque minhas palavras. Marque as minhas palavras. Quando e exatamente a forma, eu não sei, mas vai. Porque você vai encontrar exatamente situações como essa, o mundo colocando suas asinhas de fora. Por exemplo, o primeiro-ministro canadense, o Trudeau, quando isso aconteceu, ao invés de se solidarizar, o que ele disse? Liberdade de expressão não significa falta de responsabilidade. Veja. Literalmente, Justin Trudeau, o primeiro-ministro canadense. Ele botou a culpa da decapitação na decapitada. Na decapitada. Aí, o que eu quero mostrar, irmãos, é de que andar com Deus pode gerar esse tipo de coisa, até com pessoas que, se eu for coerente com o que eu acredito, nem andavam. E aí eu quero fazer o link com o primeiro ponto, é que a gente nunca se vê como esse Marte, né? A gente nunca se vê como uma pessoa que tem que pagar o preço. Veja, a gente admira os nossos reformadores, bota até ou quer colocar nossos filhos. Teve um no seminário, por exemplo, que colocou, ele é pastor, inclusive. Zinzendorf, o nome do menino. Eu falei na hora, faça isso com o menino, não. Nicolau von Zinzendorf Silva. É lindo. A gente admira esses caras, a gente quer colocar o nome dos nossos filhos desses caras.
A gente celebra o dia desses caras. A gente escuta a palestra desses caras, pelo menos um dia no ano. Agora, quem quer morrer como esses caras? Quem está disposto a andar com Deus e arriscar a sua vida como esses caras? Como Enoque. Ah, pastor, mas Enoque nem a morte enfrentou. Pois é, mas veja Estevão. Estevão enfrentou a morte. Andou com Deus, enfrentou a morte. E como eu aqui preguei em Atos lá atrás, ele teve um privilégio que poucos crentes tiveram. Ele confessou Deus diante dos homens. E ele teve o privilégio de ver Cristo confessando do lado do Pai. Ande com Deus. Como Enoque. E nem a morte vai ser capaz de separá-lo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Por fim, pastor, que esse texto nos mostra como o ser humano é fraco. Exato. Como o ser humano vai morrer, independente de quão criativo ele seja, independente de quão ruim ele seja, ou de quão bom ele seja. A gente vai morrer, pastor? Vai. Nossa vida vai acabar? Vai. Que um vírus pode acabar com a gente? Vai. Pode. Como é que vai? Pode. Né? Como esse ano só, a única doença que existiu foi Covid, né? Mas até ano passado o exemplo era pertinente. Bastava o mosquito da dengue, né? Bastava o mosquito da dengue para colocar em risco toda a nossa vida. Como o ser humano é frágil, pastor. O ser humano que age mais semelhança de Deus, mas por causa da queda, por causa do pecado, como um vírus, como um mosquito. Mostram exatamente a nossa fragilidade. Como Enos, então, sejamos fortes, invocando o nome do Senhor. A nossa força não vai estar em nós mesmos, mas no descendente que é Cristo Jesus. Ele que é forte. Ele que se fez fraco em nosso lugar, para que nele a gente possa ser forte, para andar com ele, para viver com ele, para morrer com ele e por ele. Veja, quando eu digo que é morrer com ele, é essa parte da expressão que a gente não entende em Paulo, quando ele vai dizer, nem a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, quando a gente morre por Cristo e com Cristo. A morte não nos separou, não é como Deus fala assim, meu filho, fica aqui sozinho, que tu vai morrer, eu te recebo na glória. Não! Ele está conosco no nosso sofrimento, nas nossas lutas, nos nossos anseios. É Ele, então, que é o nosso conforto, a razão da nossa vida. É Ele, então, que é a nossa força e a nossa fortaleza. É Ele, então, que é a nossa glória. Eu não vou me gloriar, então, no que eu faço, porque, como eu disse, basta desparafusar que quebra. Ou então, se você tem filhos pequenos em casa ou irmãos, você já passou por isso. Basta a Mônica passar 30 minutos para levantar um bando de bloco e em um segundo para a Patrícia olhar e... Pá! Basta isso para que tudo o que a gente construa possa virar pó. Agora, quando você começa a ver o que você construiu virando pó, você pensa como Lameque. É meu, eu tenho que vingar. E agora, como é que vai ser minha vida? Como é que vai ser isso? Se eu não fizer isso, se eu não fizer aquilo, o sustento é meu. Como é que vai ser minha família? Como é que vai ser isso? Como é que vai ser o quê? Isso só vai levar mais para rápido para o túmulo. E que você pelo menos reflita quem é o seu Salvador. Porque nós temos um Cristo que na nossa fraqueza foi forte em nosso lugar, derrotando a própria morte e o inferno. Nos alimentando aqui, não é nem simbolicamente, com a Santa Ceia, para que você se lembre que até nas mínimas coisas você é dependente dele. Não de você, não do seu braço. Mas que é na sua fraqueza, nas suas lutas, seus anseios, quando você diz, mas eu, mas Cristo. É ali que eu sou forte.
para que então, com uma descendência santa, que nele então somos, possamos agir como ele, confortar, como vai dizer o versículo 28, consolar se precisam. Não porque eu sou o vingador, não porque eu sou forte, mas o meu Cristo Jesus o é. Ele o é. Para que a gente possa enfrentar qualquer situação andando com Deus como Enoque andou. Não viva para si. Não viva para si. Essa, para mim, é por isso que eu fez questão de pregar, pelo menos nessa genealogia. Isso é uma demonstração de como vivia a serpente. E aí, permita-me então concluir só apontando, aqui já fazendo a minha fala inicial da Santa Ceia. Eu não vou cansar de dizer isso porque é verdade. A gente realmente enxerga a Santa Ceia como o espinafre do Popeye. Que você não precisa vir para a igreja, mas se você vir no primeiro domingo do mês tomar a Santa Ceia, você tomou o espinafre pelo resto do mês. Tá tranquilo. Tá servido. Aí sabe o que eu acho interessante de pessoas que pensam assim? É que ela transforma a Santa Ceia algo dela. Eu preciso fazer isso. Para mim, para eu ficar forte, para eu me sustentar, para eu aguentar. Veja, se perguntar então para essa pessoa por que você tem que tomar a Santa Ceia, anote minhas palavras. O eu vai sair o tempo todo. Para minha fé, para minha força, para minha fortaleza. Porque eu preciso. O tempo todo vai dizer eu. Enquanto se você olhar com calma o texto de Mateus 26, o que é que Cristo vai dizer lá? Não beberei, fazer isto, por quê? Em memória de mim. Ele não fala por você, não faça isso por você não. Não faça isso para você ficar forte. Faça em memória de mim. É por mim que você participa da Santa Ceia. Não é porque você precisa. Não é para você ficar forte. Até a ceia, a gente é pecador, miserável o suficiente para tentar roubar de Cristo a glória e dizer, é para mim. Nós ceiamos em memória e pela causa de Cristo Jesus. E é isso que a ceia nos lembra. Até aquele dia em que aí veja que tudo Cristo é o foco, em que eu hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. A ceia é um lembrete o quanto você precisa de Cristo e o quanto você deve ansiar pela sua vinda, para que aí então vai entrar o eu, no caso você, para que eu possamos então eternamente cear com o descendente da mulher, o vitorioso da morte, o vitorioso do pecado, Cristo Jesus, o Senhor. Nós vamos viver e vamos morrer nessa vida, que vivamos e morramos por Cristo Jesus. E vivendo, independente do nosso grau de criatividade, dinheiro, força, possamos ser instrumentos de conforto, consolo, como bem falou o Marcelo na EBD aqui, se você não estava. Para outros irmãos, porque essa é uma característica da descendência santa de Cristo Jesus. Não viva para si, mas para Cristo. Deus nos abençoe. Vamos orar.